Boa noite, todos e todas, amigos e amigas, seguidores do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos fazer o primeiro culto do ano de 2025, né? É o culto do dia 2 de janeiro de 2025. E para abrirmos os nossos estudos, o nosso culto da noite, nós vamos ler, vamos ver aqui, uma página do Vinha de Luz, que é o Senhor mostrará. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. O diálogo entre o mestre e Ananias O diálogo entre o mestre e Ananias relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer e, muito importante, a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição perseguidor e perseguido. Reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. É uma passagem muito bonita essa, hein? Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Outros, o júbilo sagrado de esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui mais uma vez aos pés do Mestre, reunidos
para realizar esse primeiro culto do ano de 2025. E queremos agradecer tudo que recebemos no ano de 2024, tudo que recebemos desde o último culto, todo o amparo, a proteção, a inspiração, o aporte de bálsamos curadores, a reenergização e reharmonização dos nossos corpos, dos nossos lares. E queremos pedir humildemente para que possamos receber toda essa espiritualidade, essa verdadeira caravana de espíritos benfeitores que vem nos acorrer, que vem nos envolver e conduzir o Evangelho da noite, durante o qual recebemos essa visita em nossos lares, os nossos lares, em nossos corpos, que são os nossos templos, de forma que estamos aqui mais uma vez aos pés do Mestre para pedir a presença de toda essa espiritualidade maravilhosa, para o envolvimento, de todos os componentes do Evangelho da Noite, encarnados e desencarnados, e que nós possamos então ser visitados em nossos lares, para que possamos ser beneficiados com essa visita e que possamos realmente avançar nessa senda. Obrigado, Senhor, pelo convite, obrigado por termos podido comparecer, por termos podido superar todos os entraves, todos os obstáculos para estarmos aqui realizando esse culto do dia 2 de janeiro de 2025. Abençoa-nos, abraça-nos e conduz-nos, Senhor. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Graças a Deus, tá? Eu vou fazer uma pequena introdução, que na verdade esse culto foi gravado um pouco depois do que devia por causa de um problema no computador, mas ele vai ser postado depois do dia 2, mas, por exemplo, isso no futuro não vai fazer diferença nenhuma, porque as pessoas vão assistir aleatoriamente. E aí hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 11 de Lucas e vamos fazer desta vez dos versículos 29 a 36, sendo que vão abranger dois temas, que o Pastorino, quando fez o estudo, colocou 2 títulos. Por exemplo, do versículo 29 ao 32, ele colocou o título de Sinal Celeste. E do 33 ao 36, A Luz do Mundo. E a gente vai ver como esses dois temas que parecem que não têm correlação, eles têm correlação. E aí o que acontece? Nós vamos ler, e é engraçado, os estudos de Pastorino são engraçados, porque eu estou colocando lá na descrição do vídeo aonde é que estão. Eu passei em dado momento a colocar onde estão os estudos na coleção Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, que tem 8 volumes. Tá? Ele não chegou a fazer os estudos até
o final foi até meio poético, porque ficaram faltando mais ou menos os últimos capítulos de cada evangelho, né? O último mesmo, né? Ou um pouco mais do que a metade do penúltimo e o último. E aí, por que eu comecei a colocar? Porque às vezes, até para gente, nós que somos os expositores, a gente tem dificuldade de achar. Por exemplo, capítulo 11, versículos 29 a 32. Isso está no volume, quer ver? Está no volume 5. Vai estar escrito lá na descrição. Eu só estou comentando para vocês terem uma ideia de como o Pastorino foi muito cioso no encadeamento dessas lições. Porque, por exemplo, esse tópico, né, que a gente está vendo por Lucas, ele aparece em Marcos e também aparece em Mateus em duas partes. Então, por exemplo, eu estava falando do Lucas, capítulo 11, 29 a 32. Está no volume 5. Aí a continuação dele não está mais para frente, está atrás, que é capítulo 11, 33 a 36, está no volume 2. Entende como não é uma coisa mais complexa, não é um estudo linear? Por exemplo, aqui esse tópico, ele aparece em Mateus, no capítulo 12, versículos 32 a 42, e também em Mateus, capítulo 16. Interessante isso, né? Essa parte. Então não é uma coisa tão fácil de ser feita, por isso que ele nem chegou a terminar, porque é complexo mesmo. Aí, só um instantinho. O estudo, ele é mais didático e encorpado, porque justamente são estudados todos os 4 evangelhos ao mesmo tempo, sobre aquele ponto de vista, sobre aquela história. Mas claro que tem muitas passagens, principalmente João, que não são narradas nos 3 evangelistas sinóticos, assim como tem passagem dos sinóticos que não tem em João, às vezes só Lucas narrou, é muito comum, né? Aquele início ali de Lucas, que é Maria recebendo o anjo, conversando, aquela conversa com o anjo, depois ela indo visitar Isabel, isso só tem Lucas, né? Porque Lucas entrevistou Maria e só ele que colocou isso no Evangelho. Isso é só um exemplo. Então, aqui, nós vamos dar prosseguimento, são os versículos de 29 a 32, que foram chamados sinal celeste. Então, como afluíssem as multidões, começou a dizer: esta é uma geração má, pede um sinal, nenhum sinal se lhe dará, senão o sinal de Jonas. Pois, assim como Jonas se tornou um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. A Rainha do Sul despertará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis um maior que Salomão aqui. Os homens ninivitas se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, porque modificaram sua mente com a pregação de Jonas. E eis um maior que Jonas aqui. Uma passagem e tanto, hein? Cheia de figuras, de linguagem e também de ditos iniciáticos, tá?
Aí, continuando, aí você vê, né? Continuando, vem os versículos 33 a 36, que o Pastorino colocou a luz do mundo. Então, mas vê, ele está falando lá dos sinais que os ninivitas e aquela geração, a gente vai ver que geração é essa, está pedindo. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, a coloca num subterrâneo, nem debaixo de um balde, mas sobre o castiçal, a fim de que os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é o olho. Quando o olho é simples, todo o seu corpo é luminoso. Mas, quando for doente, todo o seu corpo fica trevoso. Vê, pois, se a luz que há em ti não sejam trevas. Pois, se todo o teu corpo for luminoso, sem ter parte alguma de trevas, será inteiramente luminoso, como quando a lâmpada te iluminar com o seu fulgor. Olha, tá cascudo, né? Agora você vê como esse capítulo 11 ele é bem denso, né? Ele começa lá com o Pai Nosso, vem falando da cura, aí vamos botar a cura do obsessor, do obsediado por Jesus, né? Ele vem falando depois que ele dá a oração, do poder da oração, dessa conexão com Deus, e ele aí vai evoluindo essa conexão com Deus e as mazelas que a gente apresenta no mundo, encarnados. Claro que apresentamos também desencarnados, mas a gente vai trabalhar aqui esse chamamento da matéria. Então, a gente traz as mazelas, mas para trabalhar na matéria essa superação desse chamamento, desse vínculo com a matéria. E aí o que acontece aqui? Como afluíssem as multidões, começou a dizer: esta é uma geração má. Então ele aproveitou que o povo estava indo lá para pedir milagre, para ver o que acontecia. Claro que tinha um percentual que ia lá querer ouvir a boa nova, que já estava mais evoluído, que é um percentual que vai seguir Jesus, vai seguir toda a vida dele, até mesmo depois da morte. Esse pessoal que já estava maduro e que vai fazer isso, vai estar dentro desse preceito que vai ser estudado hoje. Eles são o próprio exemplo. Então, assim, as multidões chegando e esta é uma geração má, pede um sinal e nenhum sinal se lhe dará, senão o sinal de Jonas. Por quê? Quem é essa geração? Essa geração, em princípio, ele está falando para os contemporâneos, para quem estava encarnado ali naquela hora. Mas, de fato, não exatamente todos que estavam lá em volta dele. Ele está falando com a geração de religiosos, de sacerdotes, sumos sacerdotes, saduceus, os principais do templo, né, os anciãos. Por quê? Porque essa geração que deveria fazer o reconhecimento dele é a geração que está pedindo sinais, para ele fazer sinais. Ora, só o que Jesus tem feito são sinais, né? Quando ele já está na periferia das cidades, significa que ele já foi posto porta fora da sinagoga, já não é bem recebido. E aí como é que ele começa? Ele começa dentro da sinagoga, fazendo o estudo, né? Que era uma coisa comum, que fazia parte dos costumes, né? Quando ele vai a Nazaré, ele é chamado a comentar o texto e
convidado a fazer uma pequena explanação. Só que isso em si já era um sinal, porque em Nazaré todo mundo sabia que ele era filho de carpinteiro, que ele não era filho de saduceu, de classe da onde vinham os sacerdotes. Isso significa dizer várias coisas. Primeiro, que ele não deveria nem saber ler, né? O carpinteiro era uma coisa bem simples. Então ele já é fantástico, assim, mas se ele não sabe ler, mesmo que ele tivesse acesso aos livros, como é que ele ia fazer? E ele não teve acesso aos livros, e os livros não saíram da sinagoga. E, no entanto, ele foi lá e fez estudos, e ele falava com propriedade do Velho Testamento. Ninguém está sabendo ainda que ele próprio é o Novo Testamento. E aí vamos lembrar que aos 12 anos, quando Jesus some lá naquela festa judaica, depois de 3 dias, ele é achado na sinagoga conversando com os doutores e sacerdotes e sumos sacerdotes da sinagoga, né? O sumo sacerdote não, que o sumo sacerdote não ia dar trela para o menino de 12 anos. Na época ele tem 12 anos. Esse 12 aí é para encimar uma maturidade que ele está atingindo física e espiritual. E aí, ali já dava para ver, mano, como é que esse garoto de 12 anos, vindo de um povoado miserável que era Nazaré, como todo mundo sabe, tem aquela famosa frase, né? Quando dizem, esse novo profeta vem de Nazaré. Aí, até um dos discípulos fala, mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E, além de vir de Nazaré, ele não é de família da onde saem os sumos sacerdotes. Então, ele já estava fazendo sinal. Já era para o povo ficar prestando atenção nele. Esses aí, porque esses da sinagoga são os que sabem o sinal. São eles que podem ler os sinais, né? Porque quem não é ligado à classe sacerdotal não teria, né, os olhos atentos para isso. Acaba que muitos que não estavam dentro da classe sacerdotal aceitaram, reconheceram, provavelmente vibracionalmente, reconheceram Cristo, né, como sendo o enviado de Deus, o enviado de Deus Pai, ele sendo Deus Filho. E por isso que ele fala, é uma geração má em relação à classe sacerdotal. A essa geração que está no poder, não é o pessoal que está ali em volta dele, não. Não são os pobrezinhos. Tinha muita gente que nem era judeu, nem era nada, né? Tem muita gente que vinha pelos milagres. E assim, então, e esses não eram maus, não eram necessariamente maus. Porque não é a religião que define ninguém, né? Vamos lembrar que depois ele vai ser crucificado porque a classe sacerdotal vai criar um monte de mentiras sobre ele, né? Calúnias. Então, e não é o povão. Então, não é o povão que vai condenar Jesus. Muita gente fala, mas teve a quiescência de Roma, teve um poder político. O poder político, tanto Herodes quanto o Pôncio Pilatos, por eles soltavam. Quem manteve, Jesus foi crucificado por causa da classe sacerdotal. Porque ele não tinha sido julgado, ele não tinha condenação. É o que o ladrão fala lá na cruz para o outro. O que é dito bom ladrão, né? E tem o mau ladrão, que desdenha. Eu chamo de o ladrão com noção e o sem noção. Porque o com noção fala, mas fulano... Porque o ladrão sem noção fala, Jesus, você não é filho de Deus? Tira a gente daqui. Aí o ladrão com noção fala, mas fulano, ele nem condenado foi.
A gente foi, ele não fala, mas fica subentendido, né? A gente fez coisas que a gente sabia que se fosse pego ia ser crucificado. Nós fomos julgados e condenados, mas ele não. É simplesmente isso. E aí ele fala: esta é uma geração má, pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará senão o sinal de Jonas. Aí é uma história do Antigo Testamento, que é o Jonas, que é quando até a gente vem a conhecer o arcanjo São Rafael, né? Que é uma história lindíssima, né? E também iniciática de Jonas com relação às querelas da vida dele, do pai. Ele tem que ir lá no lugar e aparece o Rafael. O Jonas é novinho e poderia se perder, ser atacado, e aparece o arcanjo São Rafael, que não se identifica, e ele fala: eu vou para lá, eu vou com você. E durante é um caminho iniciático, né? O Jonas supostamente é comido pelo peixe, né? E aí o arcanjo diz: o pai do Jonas é cego, leva essa glândula aí do peixe e passa para passar lá nos olhos do seu pai e devolver a visão. E aí assim: pois assim como Jonas se tornou um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. Que aí Jonas faz todo esse percurso com o arcanjo, que naturalmente é um percurso evolutivo, né? Ele faz uma jornada como se fosse aquela, mal comparando, tá? Daquela jornada que o pessoal faz lá nos Alpes franceses, né? O caminho de Santiago da Compostela. Porque realmente isso acontece. Você andando com você mesmo, ainda mais naquele caminho imantado, e aí você se predispondo a conhecer sobre você, a se abrir para o universo, você consegue tomar contato com o seu eu profundo, que indiretamente é o Cristo cósmico universal, e você tem uma evoluída, dá uma mudança de padrão vibratório, né? Não é a metanoia total ainda, mas pode ser, que aí depende de quem faz, né? E aí, nesse caso do Jonas, ele vai com o arcanjo Rafael, que é o arcanjo da cura, né? E é cura, todo mundo só pensa em doença física, é cura no sentido geral, né? Da alma, do espírito, do emocional, da sua posição dentro da vida, e também do físico, porque se isso tudo avançar, você não vai ter doença. E aí ele está falando que ele veio como um sinal, como Jonas veio para os ninivitas. Mas os ninivitas aprenderam. A rainha do sul despertará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que um maior que Salomão aqui. E eis um maior que Salomão aqui. Então ele está falando, você vê, esses povos, com muito menos eles ascenderam. Eles entenderam o sinal e seguiram. A rainha que está se referindo é a rainha de Sabá, que vem ouvir a sabedoria de Salomão. Só que ele está falando, mas a rainha, quando souber, quando ela se der conta que tinha o Filho de Deus, ela vai achar incrível que um povo tenha recebido o Filho de Deus e não tenha aproveitado, não tenha lido os sinais.
E aí eles estão pedindo sinal, mas Jesus, ele faz um sinal atrás do outro. Ele discursa, ele mostra saber todo o Velho Testamento, ele dá lição nos sacerdotes, sumos sacerdotes, ele expulsa demônio, que a maioria dos sacerdotes lá da sinagoga não conseguiam, ele expulsa os espíritos obsessores, né? Não é demônio no sentido da Igreja Católica, não. Ele faz curas para mostrar os sinais. Só que essa gente tá nem aí. Eu estou falando, desde que ele se apresentou lá com os 12 anos, já deveriam ter, esse garoto, né? Já era um sinal. E aí, isso daí dele, eles estão querendo um sinal, isso daí é pretexto para dizer que ele não é, que eles não reconhecem ele como filho de Deus. Que é assim que eles vão enquadrar, né? Jesus depois. Os ninivitas, os homens ninivitas se levantarão no julgamento com esta geração e condenarão, porque modificaram sua mente, eles, ninivitas, com a presença de Jonas. E eis que um maior que Jonas aqui. E eles não tomam jeito. Aí o que acontece? Aí é o segmento, a luz do mundo. Não é um segmento? Agora, Lucas 11, de 33 a 36. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, a coloca num subterrâneo, nem debaixo de um balde, mas sobre o castiçal, a fim de que os que entrem vejam a luz. Assim, tanto seja o ambiente ser iluminado pela luz, e os que entram veem a luz ali. A lâmpada do corpo é o olho. Quando o olho é simples, todo o seu corpo é luminoso. Mas quando for doente, todo o teu corpo fica trevoso. Vê, pois, se a luz que há em ti não sejam trevas. Pois se todo o teu corpo for luminoso, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando a lâmpada te iluminar com o seu fulgor. O que ele está dizendo? O Cristo chegou e se revelou, fez todos os sinais, conectando com a passagem anterior. E aí, assim, ele já se revelou, ele já chegou. Cá entre nós, isso é muito sério. A gente não está falando lá dos ninivitas, nem dos sumos sacerdotes, dos saduceus daquela época, de 2025 anos atrás, não. A gente está falando de nós, porque somos os mesmos, indo e vindo. Então a gente tem que tomar vergonha na cara, porque o Jesus se apresentou há 2025 anos, né, mais ou menos, seja lá o calendário que for, e pra gente, humanidade terrena, essa humanidade que ora está desencarnada, ora está encarnada. E nós que estamos aqui ainda hoje, porque muitos já fizeram sua ascensão, sua metanoia, temos que pensar que não tem mais tempo, que a gente tem que tomar vergonha, porque o Jesus se apresentou há 2025 anos. Depois que ele se apresentou e fez os sinais e disse que está aqui, ele se apresentou, eu estou aqui. Na hora que a gente se dispuser a segui-lo, a fazer uma adesão vibracional através da metanoia, a partir desse momento, a gente vai conseguir ver Jesus e começar a vislumbrar o Pai. O Pai é só quando a gente for espírito crístico e tiver uma adesão total, né? Como o Cristo dizia, eu faço o que agrada ao meu Pai. Eu falo o que agrada ao meu Pai, no sentido de agradar, não é essa coisa frívola, né? A união, não tinha a palavra sintonia, né? Eu sou a expressão da vibração e da energia divina do meu Pai na Terra. Então, foi o que aconteceu com a iluminação de Jonas, né?
que serviu de sinal para os ninivitas. E você vê só a rainha de Sabá, então Cristo chama atenção. Mas olha só, tem uma pessoa aqui maior que Jonas, maior que o sinal de Jonas. E a rainha de Sabá, que veio se aconselhar com o rei Salomão, e de repente descobre, já pensou quando ela descobrir que tem alguém maior que Salomão lá, pregando, porque ainda não tem esse conceito de boa nova e ainda não está completamente espalhado pelo mundo. Mas já imaginou quando ela souber? E aí o que acontece? E nós que estamos aí há 2025 anos pelo menos, indo e vindo, ouvindo essa mensagem e não fazendo a adesão. Porque a questão não é só ouvir e entender racionalmente. A questão é fazer essa metanoia, que é quando a gente muda de padrão vibratório e sintoniza com o Deus Pai. E aí viramos todos Deus Filhos. Agora nós vamos passar maravilhosamente para o nosso passe. Vocês vão se colocar de forma confortável e seguir mentalmente esses 4 mantras que eu vou ler, dando abertura para que os espíritos da Falange de São Francisco de Assis, seus espíritos amigos e protetores, possam então lhe dar o passe. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância maior e disposição para realizar a nossa reforma íntima. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar abundantemente no início desse ano, que possa abençoar todo esse ano de 2025, que possamos
ter um caminhar correto, reto, digno, nessa grande senda contemporânea. Que nós, juntos com essa humanidade encarnada e desencarnada, possamos seguir na direção do Cristo, na direção da transição planetária. Pedimos o envolvimento de toda esse orbe terrestre e humildemente pedir um quanto de luz, ofertarmos um quanto de luz para Gaia, o planeta Terra, para que ele possa resistir a nós humanos, para toda essa humanidade encarnada e desencarnada, que possa melhorar nos seus rumos, no seu fazer e no seu pensar, o envolvimento de todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que com tanto fervor e desvelo seguem investindo e atuando e trabalhando arduamente junto a esse orbe terrestre, a essa humanidade encarnada e desencarnada, que é referente a esse orbe Terra. Queremos rogar ainda que todos esses líderes planetários sejam abundantemente envolvidos inspirados, protegidos, envolvidos no sentido de protegidos e inspirados. Todos esses líderes materiais, eu sei que é difícil, mas temos que contar com toda essa espiritualidade em seus diversos níveis para que possam surtir efeitos junto a essas lideranças materiais, Esses governadores, prefeitos, presidentes e homens que estão ligados a grandes empresas que comandam grande massa de matéria e também aqueles outros que estão à frente de organismos internacionais. Nós vamos agora fazer 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas demandas e pedir pelos outros também. Nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos então ter autorização para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, envolvidos pelo Cristo, amparados e conduzidos.